Olá pessoal, eu sou a Carla e sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Simulado Grátis. Hoje vamos ver aí questões comentadas de descentralização e desconcentração administrativa. Para começar, eu vou fazer um breve apanhado das principais diferenças entre essas duas matérias do direito administrativo e na sequência teremos aí então as questões. Bom, pessoal, descentralização exige a existência de pelo menos duas pessoas jurídicas distintas, ok? O Estado e a pessoa jurídica que vai executar o serviço. Existem três formas de descentralização, que pode ser por outorga, onde o Estado cria ou autoriza a criação de uma entidade com personalidade jurídica e transfere a titularidade e executoridade do serviço. O exemplo são as entidades da administração indireta. Quais são as características da descentralização por outorga? Normalmente o prazo é indeterminado e existe aí o princípio da especialidade, ou seja, o serviço que originalmente deveria ser prestado pelo Estado vai ser prestado por uma entidade, que vai ter maior capacitação para desempenhar o serviço público. Descentralização por delegação ou colaboração. O Estado transfere unicamente a execução do serviço para que a pessoa delegada preste por sua conta e risco. Esse tipo de descentralização pode ocorrer de duas formas: por contrato, que é o chamado contrato de concessão ou permissão de serviço público, e sempre efetivado por prazo determinado e somente para pessoas jurídicas, ok? Prestar atenção nisso porque isso cai em prova. A colaboração também pode ser por ato unilateral, que ela é feita por um ato administrativo de autorização, ou seja, não há um prazo certo, então ele é precário esse ato, Ele pode ser revogado a qualquer tempo. E nessa modalidade, além das pessoas jurídicas, também pode ser feito por pessoas físicas. Descentralização territorial ou geográfica. Isso aqui está previsto na Constituição Federal e é caso seja criado um território federal, Eles vão ser autarquias criadas por leis e vão ter personalidade jurídica de direito público. Atualmente no Brasil não existe, os territórios. E atenção, em todas essas formas de descentralização não existe controle hierárquico, somente finalístico. Isso aqui é muito, mas muito cobrado em prova também, ok? E a centralização, o que é? Ela é justamente o contrário da descentralização, Vamos supor aí que o Estado ele extinga uma autarquia, E o serviço que era prestado por ela passa a ser prestado aí pela administração direta. Então, é o contrário da descentralização. A desconcentração, ela vai ocorrer exclusivamente dentro da mesma pessoa jurídica. Então, ela é uma distribuição interna de competências. Ocorre quando a pessoa política, o Estado no caso, ou uma entidade da administração indireta, ela vai distribuir competências dentro de sua própria estrutura. Então, ela envolve só uma pessoa jurídica que distribui competências dentro de sua estrutura. Nesse caso, vai haver hierarquia e subordinação, pois os órgãos são despersonalizados. Então, vai ocorrer o controle hierárquico entre a pessoa jurídica e o órgão criado. Também existe uma classificação da doutrina em relação à desconcentração, Ela é feita em três segmentos: em razão da matéria ou temática, que é dividido em Ministério da Saúde, da Educação, do Transporte; em razão do grau de hierarquia, que são os ministérios, secretarias, delegacias; pelo critério territorial, como por exemplo uma superintendência regional da Receita Federal do Brasil em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Exemplos aí de desconcentração. A União ela distribui competências dentro de órgãos de sua estrutura, como para os Ministérios da Economia, Segurança, Tecnologia. Os estados distribuem competências dentro das secretarias. O Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cria superintendências para dividir competências. Uma universidade pública, que é uma autarquia, cria departamentos, E assim por diante. E a concentração, o que é? Ela é justamente o contrário da desconcentração. É quando a administração pública ela reduz ou extingue, por exemplo, um ministério, um departamento, uma secretaria e concentra o serviço. Exemplo: a extinção do Ministério da Previdência Social para que o mesmo passe a ser parte integrante do Ministério da Economia. A Secretaria da Fazenda de um Estado, que tem uma estrutura de superintendências, delegacias, agências, postos de atendimento. Cada um dos órgãos tem as suas funções específicas, E vai por algum motivo financeiro
eles decidem eliminar os postos de atendimento. Então, as competências que eram realizadas por estes postos passam a ser realizadas pelas agências, ok? Por fim, aí eu fiz um gráfico aqui para que vocês possam entender melhor a desconcentração administrativa. Ela ocorre dentro da administração direta e indireta. Muito cuidado que o pessoal confunde. Às vezes acha que a desconcentração só ocorre aqui na esfera da administração direta, tá? Então, nesse exemplo aqui, a União ela cria um ministério, tá? Da Economia, por exemplo, tá? Que também divide competências dentro de outros órgãos que fazem parte desse ministério, ocorrendo a distribuição de competências na forma de desconcentração, como, por exemplo, a Receita Federal, suas superintendências, alfândegas, delegacias e unidades de atendimento. Na horizontal, aqui a descentralização. Então, por meio do Ministério da Economia, a União descentralizou a competência do serviço público, criando uma autarquia. No caso, aqui coloquei o INSS. Dentro do INSS também serão criados órgãos para desconcentração, tá, das competências. Então, vemos aqui as superintendências, a gerência executiva da Previdência Social, tá, as agências, enfim. Então, a desconcentração, tá, na vertical aqui ocorre o controle hierárquico, ok? Na descentralização, que é na horizontal, somente existe o controle finalístico, tá? O controle de tutela, como se chama. Bom, vamos passar agora para as questões. Pessoal, lembrando que essa matéria aqui que eu coloquei aqui, esse apanhado, esse resuminho, tem no nosso site, tá? Eu vou deixar a descrição aqui no link, tá? Desculpa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Perdoe-me, tá? Então é só acessar lá que não precisa se preocupar em copiar isso daí agora, ok? Questão 1. Em relação à organização administrativa, assinale a alternativa correta. São entes da administração direta a União, Estados, municípios, Distrito Federal e territórios? Até aqui o Distrito Federal está correto, ok? Territórios, errado. Como vimos, os territórios se enquadram no conceito de descentralização territorial, tá, ou geográfica, e, portanto, são autarquias. E dessa forma fazem parte da administração indireta, ok? Não da direta. Letra B. São entes da administração indireta as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e entidades do terceiro setor? Até a economia mista está correto, ok? Entidades do terceiro setor, errado. Elas são entidades paraestatais e não integram a administração nem direta nem indireta. Elas apenas colaboram com o Estado em atividades de interesse público sem fins lucrativos, tá? Isso aí vai ser visto numa aula própria, essas entidades do terceiro setor. Letra C. O Instituto da Desconcentração não se admite no direito administrativo, apenas a descentralização do serviço público? Errado, acabamos de ver, né? A desconcentração faz parte da administração pública, ela acontece quando ocorre a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, seja ela direta ou indireta, ok? As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado cuja criação é autorizada em lei específica para o desenvolvimento de atividades que não são típicas do Estado? Totalmente incorreta a questão, pessoal. Inclusive, nós temos uma aula de autarquias já, tá? Aqui no canal. Só vocês acessarem os vídeos ali que vocês vão ver. As autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público, elas desempenham atividades típicas do Estado e são criadas por lei e não autorizadas. Ok, pessoal? Letra E. Ocorre a descentralização quando há uma distribuição de competência entre entidades diferentes, não havendo desta forma manifestação do poder hierárquico, mas apenas supervisão ministerial. Corretíssima questão. Tá? Nossa questão correta é a letra E. A descentralização ela requer ao menos 2 pessoas jurídicas. Não há hierarquia entre elas, somente a supervisão, tutela ou controle finalístico, ok? Certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Em matéria de organização brasileira, a descentralização administrativa, letra A, consiste na distribuição de competências e responsabilidades dentro de uma mesma pessoa, mantendo-se a hierarquia? Errado, esse é o conceito de desconcentração, ok? Letra B.
se dá por meio da transferência de competência apenas para as pessoas da administração indireta que possuam personalidade jurídica própria? Errado. Também pode ocorrer a descentralização por colaboração com pessoa jurídica que não seja da administração indireta, ou até mesmo ato unilateral, como vimos para pessoa física, tá? Então, errada a letra B. Letra C. É espécie inadmissível no ordenamento jurídico pátrio? Errado. É aceita em todo ordenamento jurídico em todas as esferas. Letra D. Se dá mediante o deslocamento de competência para uma nova pessoa sem a subordinação hierárquica, embora haja o controle e a fiscalização do poder público? Corretíssimo, pessoal. Pessoas jurídicas distintas, sem controle hierárquico, apenas finalístico, tá? Esse é o caso da descentralização. Correta a nossa questão, então, letra D de dado. Letra E. Consiste na distribuição de competências e responsabilidade dentro de uma mesma pessoa, deixando de existir a subordinação? Errado. Na mesma pessoa é o caso de desconcentração, e neste caso existe subordinação e hierarquia. A nossa questão correta, portanto, é a letra D. Vamos para a próxima. Quando a União cria uma nova secretaria vinculada a um de seus ministérios para repassar a ela algumas atribuições, o ente federal descentraliza uma atividade administrativa a um ente personalizado? Errada a questão. O Ministério é um órgão da administração direta sem personalidade jurídica, tá? E tendo a distribuição de competência ocorrida dentro do âmbito interno, ou seja, dentro da mesma pessoa jurídica, é caso de desconcentração. Errada, portanto, a alternativa 3. Próxima. Com relação à centralização, à descentralização, à concentração, à desconcentração, à organização administrativa da União e à administração direta e indireta, eu acho que eu coloquei errado aqui, direta e indireta, julgue o item. Na descentralização por serviços, o poder público cria uma pessoa jurídica de direito público ou privado e a ela atribui a titularidade e a execução de determinado serviço. Correta a questão, pessoal, exatamente isso. Na descentralização por outorga, ou também chamada de descentralização por serviços, como consta na questão, o poder público cria uma entidade, tá? Podendo ela ser pública ou privada. Se for pública, é criada mediante lei específica, e se for privada, será mediante uma lei que autoriza a sua criação. Então, nessa descentralização vai ser transferida a titularidade e a execução do serviço. Correta, portanto, a questão número 4. Próxima. Acerca dos órgãos públicos e dos institutos da centralização e da descentralização administrativa, assinale a opção correta. Letra A. Os entes criados por descentralização permanecem hierarquicamente subordinados aos órgãos dos quais foram descentralizados? Errado. Não há relação de hierarquia entre o ente criado e o órgão do qual foi descentralizado. Como já vimos em outras questões, ocorre somente o controle finalístico. Correto, pessoal? Vamos lá na letra B, então. A administração centralizada atua por meio de órgãos públicos, que são unidades dotadas de personalidade jurídica e que expressam a vontade do Estado? Pessoal, os órgãos são entes despersonalizados, tá? Então, portanto, a questão está incorreta. Letra C. A descentralização administrativa caracteriza-se pela retirada de atribuições da esfera do interesse público e sua transferência para o domínio privado? Errado. Muito cuidado, tá? Em que pese na descentralização por outorga seja transferida a titularidade à execução do serviço, não se retira a atribuição do interesse público, tá? Esse interesse público sempre haverá, tá? Independente da forma como for feita a descentralização. Incorreta a questão, portanto. Letra D. A criação e a extinção de órgãos públicos devem observar a exigência de lei ou decreto específico? Errado, pessoal. Decreto não, tá? Segundo o artigo 84, que fala das competências privativas do presidente, tá?
No inciso 6º, letra A, consta que a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicar As competências privativas, tá? No inciso 6º, letra A, que o presidente pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, tá? Quando não implicar em aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos, tá? Então, não pode ser por decreto, exige aí a reserva legal, tá? Sendo essa uma atribuição do Congresso, tá? Artigo 48 da Constituição Federal, que fala das atribuições aí do Congresso Nacional. Letra E. A descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorram do ente central? Correto. A descentralização política nada mais é do que a divisão em estados, municípios, Distrito Federal, tá? Que são os entes federados. Essa é a descentralização política, tá, pessoal? E a competência desses entes estão lá na Constituição Federal. Então, não é a União que vai determinar a competência dos entes federados. Estando, portanto, correta a letra E. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Se gostaram do conteúdo, fiquem à vontade, deixem seu like, se inscrevam no canal, tá? Acessem o nosso site lá, que também tem vários conteúdos aí também sobre esse assunto, sobre outros, tem simulados para que vocês possam exercitar as questões aí de provas de concurso, ok? Um abraço para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.